Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre o estágio supervisionado, né? O estágio na qual a turma de vocês irá fazer, né? Neste semestre. Então vamos lá, eu estou na trilha de aprendizagem dos alunos e as informações que estão aqui constam na trilha de aprendizagem, é importante que você leia, tá? E tudo que está aqui já, né, é informação que vocês têm acesso. E os modelos dos documentos estão na pasta que eu disponibilizei para vocês lá no grupo, tá bom? Então aqui é uma apresentação geral do estágio, é importante que vocês façam a leitura, tá? A respeito do modelo de pandemia, como que ficou. E aí nós temos os dois tipos de estágio. Nós vamos começar com o estágio do modelo presencial, tá? Então vou clicar aqui e vamos analisar o modelo presencial do estágio. E aí vamos começar com as definições do que você terá que fazer no estágio no modelo presencial, ok? Então vamos lá. Dentro do modelo presencial, você vai ter que ler as 4 etapas da trilha de aprendizagem antes de começar a fazer o estágio, para ter clareza do que você vai fazer. Então, para quem vai fazer o modelo presencial, leia as 4 etapas do modelo presencial. Quem vai fazer, e aí é um outro vídeo que eu vou fazer, quem vai fazer à distância vai ler como que é o estágio feito no modelo de pandemia. Depois, definiu, né, vou fazer estágio em campo, você vai ter que imprimir os documentos e as fichas de avaliação, porque nós iremos passar por elas daqui a pouco. Depois, fazer a observação nas escolas do estágio e montar o roteiro de observação. Feito isso, vocês vão escrever e fazer a postagem do projeto de estágio com os devidos anexos. Depois, vocês fazerem isso, vocês vão observar 20 aulas na sala, tá? E essas 20 aulas, elas são divididas em 10 aulas para o ensino fundamental e 10 aulas divididos no ensino médio, ok? Então, é dividido, tá? 10, não é que você vai escolher se é fundamental ou se é médio. Você vai fazer 10 aulas no ensino fundamental e 10 no ensino médio. Ensino fundamental do 6º ao 9º, ensino médio do 1º ao 3º. Aí você escolhe qual série você tem disponibilidade. E você vai fazer regência de 10 aulas, sendo 5 aulas no ensino fundamental e 5 aulas no ensino médio, ok? Então, 5 aulas em cada um dos dois níveis. Você terá que fazer o preenchimento do registro de frequência e a escola terá que assinar esse registro de frequência, tanto das observações quanto da regência. Não é, pessoal, não é o professor que vai assinar a sua regência. É a escola na ficha correta de frequência. Você vai ter que fazer entrevista com os 2 professores, tanto do ensino fundamental quanto o professor do ensino médio, e depois você vai fazer o paper com a devida ordem que ele impõe, assim como o registro de frequência e a entrevista que deverá constar ali. E a última etapa do seu estágio será a socialização, ok? Aqui nós temos as diretrizes do estágio, é interessante você ler para saber que forma que se dá. E esse estágio, tá, vai ser, né, ele tem um total de 40 horas. Quanto à observação, você vai ter 30 horas, sendo que 10 horas de observação será para os anos finais do ensino fundamental. Então você vai ter 10 horas de observação do ensino fundamental, depois 10 horas de observação no ensino médio e, né,
outras 10 horas que serão realizadas em outros espaços da escola, que é o que? Fora da sala de aula, observando os espaços, a estrutura da escola, né? As salas de aula, o local que os alunos estudam, a sala dos professores, enfim, para totalizar essas 30 horas. Depois, você terá a carga de hora de regência, que são divididas, né, em 5 horas para o ensino fundamental, em 5 horas para o ensino médio. Obviamente, pessoal, as aulas geralmente são de 50 minutos. Quando você der uma aula, você pode colocar 1 hora direto naquela aula, não precisa colocar 50 minutos, tá? Pode colocar para cada aula que você der 1 hora arredondado certinho, ok? É muito importante vocês lerem esse documento das normas de conduta, porque vocês vão estar no espaço que muitas vezes tem alunos que já são professores, então já sabem como funciona, como se portar em sala de aula, a forma de falar com os alunos e até no trato com o profissional que está ali dando o espaço e a liberdade para vocês. Mas há os alunos que nunca entraram na escola, então é preciso ter ali uma conduta correta, ok? Aí nós temos os documentos que vocês irão precisar. O termo de compromisso eu não vou conseguir gerar porque eu não sou aluno, né? Mas o aluno vai clicar aqui e vai ser gerado o termo de compromisso. Esse termo de compromisso é gerado em 3 vias. Uma para a escola, uma para o aluno e a outra vocês vão anexar no AVA. E vai ter que ser assinado, carimbado lá na escola e postado no seu AVA com a devida data correta ou até o prazo final que a gente apresentou lá no nosso encontro inicial do estágio e que já tem os slides disponíveis na pastinha que eu montei para vocês. Então ficar atento ao prazo da postagem do termo de compromisso para quem vai fazer o estágio em campo. Tem também os termos de compromisso para quem não fez o estágio em 2020, tá? E está agora retomando, para os alunos da cidade de Blumenau e o pessoal lá do sul, tá? Mas se você não se enquadra em nenhum desses, é esse o primeiro termo de compromisso. Depois você tem a carta de apresentação, que deve de ser feito para a escola que você está indo. Lembrando que se você vai fazer, né, você vai fazer tanto na escola do ensino fundamental quanto na escola do ensino médio. Então o termo de compromisso terá que ser haver o termo de compromisso para a escola do ensino fundamental e o termo de compromisso para a escola do ensino médio. Mesma coisa a carta de apresentação que vocês vão levar na escola. Tem que ter a carta de apresentação para a escola do ensino fundamental e a escola do ensino médio, tá bom? E o registro de frequência, a mesma coisa. O registro de frequência para a escola. É que aqui, gente, eu não gero porque o meu não é o AVA do aluno, tá? Mas vocês vão conseguir gerar no AVA de vocês. E o registro de frequência, ele é o registro de frequência para a escola do ensino fundamental e para a escola do ensino médio. Se você é acadêmico for menor de idade, você vai precisar deste termo de autorização, tá? Para que você possa usar, tá? Se você for fazer uma atividade e você quiser utilizar e colocar as imagens desse aluno que está lá com você e que é menor de idade, é preciso esse termo de autorização para quando ele é menor ou para quando ele for maior, no caso da EJA, se você quiser usar a imagem dele ali no estágio, ok? Bom, se você é algum aluno que teve seu estágio ou precisa suspender, tá? O estágio, aqui terá a informação, mas eu aconselho a procurar o polo, ok? Para escola que precisa do convênio, você vai clicar aqui, mas você vai procurar o seu polo para verificar caso a escola exija algum convênio para que o estágio possa ser realizado. Esse termo será, obviamente,
emitido do seu portal, mas é importante que o polo também participe nesse processo, porque é ele quem vai fazer todo esse processo. E lembrando que nós temos a divisão do estágio em 4 etapas. Então vamos ver qual que será a primeira delas, tá? A primeira das etapas será o roteiro de observação. Primeira coisa para quem vai a campo, para quem vai fazer o estágio lá na escola, será a observação. Como que é feito o roteiro de observação, né? Nós temos o exemplo aqui que eu vou abrir para vocês, e o roteiro de observação ele é bem simples, né? Vocês vão caracterizar a instituição, tem um modelo aqui com tudo explicadinho. Depois eu vou passar aqui para vocês como que preenche tudo certinho, tá? Mas ele é muito simples de ser preenchido e é a primeira etapa. Feito isso, nós temos que definir a área de concentração. Depois que fez o roteiro de observação, nós vamos definir a área de concentração do nosso estágio. Por quê? Porque no projeto de estágio, vocês precisam ter a clareza do que vocês vão falar no campo teórico. Então, no curso de História, você tem algumas áreas de concentração específicas deste curso. E aí você precisa explicitar no projeto de estágio, porque depois você vai usar essa área de concentração na sua prática lá dentro da sala de aula. Então, vou pegar um exemplo aqui bem simples. Vamos imaginar que você escolha a área de concentração de História Cultural, né? Aí a área de História Cultural, você vai poder falar de patrimônio cultural, do patrimônio material e imaterial. E aí, dentro dessa área de concentração, no projeto de estágio, você vai começar falando, dentro da questão teórica, sobre patrimônio cultural, a importância do patrimônio cultural no ensino de história, o que é um patrimônio cultural material e imaterial. E depois, quando você for elaborar os seus planos de aula, você vai fazer ele dentro dessa temática de patrimônio cultural, material ou imaterial, que está dentro da área de concentração de História Cultural e Historiografia, entendeu? Por isso é importante definir a área de concentração do seu estágio, que está aqui a lista para você definir. Ok, tá? Tem um vídeo aqui específico de área de concentração. Assistam, tá? A professora vai trazer aqui falando sobre a importância da área de concentração. Então, assista. Ok? Bom, feito isso, tá? Vocês vão fazer o projeto de estágio. Vou abrir o modelo de projeto de estágio e vou mostrar para vocês como que se preenche depois num outro vídeo o projeto de estágio, tá? Projeto de estágio, tá aqui o template, ele já é autoexplicativo. Mas olha só, a primeira coisa, você vai delimitar a área de concentração e a justificativa deste projeto, tá? Ou seja, se você escolheu lá falar sobre historiografia e dentro da área de historiografia falar de um determinado assunto, teoricamente nós precisamos de falar sobre isso. Depois expor os objetivos, enfim, depois eu vou montar um vídeo só sobre o projeto de estágio. Então entenda que para começar a fazer o projeto de estágio, é preciso inicialmente definir a área de concentração, ok? Então vamos lá. Depois de feito o projeto de estágio, nós temos os modelos do plano de aula que estarão lá no final do seu projeto. Porque do final do projeto, depois que passa as referências bibliográficas, é anexado os planos de aula que você vai usar. 5 do fundamental, 5 planos de aula do médio. E aqui tem os itens que precisam estar. Então o modelo do plano de aula é esse. Tem que constar essas informações que precisam ser devidamente preenchidas e colocadas, ok? Então o próprio Ava de vocês já deixa esse modelo de plano de aula, porque ó, vou voltar aqui e vou mostrar o projeto de estágio, porque no final do projeto de estágio
ele é colocado. Ó, vou lá no final, ó, projeto de estágio, ó, aqui, ó, referências, aqui já tem os planos de aula, mas deixa eu voltar um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil. Isso, ó. Isso, ó. Aí vocês vão fazer o projeto de estágio, e aí tem o primeiro apêndice, que é o plano de aula 1. Vocês vão preencher ele. Depois, plano de aula 2, e assim vai. Até porque também, ó, outra coisa, depois do projeto de estágio, vem a parte de apêndice, que tem um roteiro de observação. Depois do roteiro de observação, nós temos aí o plano de aula, tá? Que vem tudo depois das referências. Quando vocês baixar o modelo, vocês vão conseguir verificar, ok? E nós vamos agora para, né, nós vimos aqui, nós precisamos de fazer a observação, depois nós precisamos de fazer o projeto de estágio. Feito o projeto de estágio, pessoal, nós temos agora que ir para a próxima etapa, que são os próximos, entre aspas, documentos. Quais são esses, tá? Vocês vão imprimir a ficha de avaliação de desempenho do estágio, que ela vai precisar ser usada também, anexada nos documentos do estágio. E vamos ter que montar o roteiro de entrevista, tá? Que será utilizada depois para fazer entrevistas com este educador lá dentro da sala, tá? Este modelo, as entrevistas, as perguntas serão anexados no paper de estágio. Então, você vai elaborar essas perguntas serão postadas no aba, que aqui está o modelo, são 10 questões. São perguntas, roteiros de entrevistas que serão feitos com o professor do ensino fundamental e do ensino médio. Ó, roteiro de entrevista 1, professor de ensino fundamental. Roteiro de entrevista 2, professor do ensino médio. As perguntas podem ser parecidas, mas tentem variar, porque cada nível tem a sua particularidade, ok? E estas entrevistas, esse roteiro, você vai postar ela antes de responder lá na produção acadêmica. Olha lá dentro do calendário o que tem que ser postado, porque além de postar elas antes de ser feita, depois que você faz a entrevista, essa entrevista é postada lá no paper, no final do paper depois. Ok? Nós vamos passar por isso aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, a ficha de avaliação de desempenho do estágio, ela precisa de ser feita e ela é obrigatória, ó, e tem que ser assinada e carimbada pela escola. Caso contrário, a nota é 0, ok? E aí, ó, nós temos o que pode ser feito em dupla e o que pode ser feito individual, como a gente já passou lá no primeiro encontro. Mas tudo isso aqui já consta lá na prática, no paper da prática de estágio. No paper não, desculpa. Na trilha de aprendizagem, tá? A etapa 3, então depois que você fez o roteiro de entrevista, olha só, depois que você fez a observação, fez o documento de observação, fez o projeto de estágio com a área de concentração, tudo certinho. Você fez as perguntas do roteiro de entrevista, tudo isso postado lá dentro da trilha de aprendizagem e produção acadêmica. Nós vamos para a terceira etapa, que é o que? O paper de estágio. Vou abrir aqui o paper de estágio para vocês. O paper de estágio é o fechamento de como se deu o estágio. Tanto o paper de estágio quanto o projeto de estágio tem que ser feito conforme as normas da BNT. Caso contrário, o aluno corre o risco de ter o trabalho zerado. Então, siga as normas da BNT. Então, aqui o paper de estágio, nós vamos depois falar sobre cada um deles ao longo dos nossos encontros, tá? E aí, vocês vão falar da área de concentração. Então, lembrando, né, se você escolheu a área de concentração para falar de historiografia, você vai falar de patrimônio material e imaterial. Aqui você vai trazer uma discussão teórica sobre esse tema, a importância de trabalhar o patrimônio material e imaterial dentro de sala de aula,
o que é cada um deles. Então essa é a parte teórica. Passada a parte teórica, vocês vão falar de como que foi esse estágio, como foi observar, como foi lecionar em cada um dos dois níveis, tá? Feito isso, vocês vão falar as impressões do estágio. Como foi esse primeiro estágio? Foi legal, não foi legal? O que você acha que você pode melhorar no próximo? Qual foi a impressão que você teve dos alunos, das atividades? Foi suficiente as atividades? Não foi? Você acha que poderia ter sido mais dinâmico ou não? Então tudo isso você vai colocar aqui em impressões de estágio. Após as referências que vocês usaram aqui, vocês vão colocar o anexo, que é o quê? O registro da frequência lá que a escola carimba e assina. Ele vai ter que ser colocado aqui. Depois, o roteiro de entrevista, já com a resposta. Lembra que primeiro vocês postam somente as perguntas? Depois vocês já vão pôr as duas entrevistas com as perguntas e as respostas, tanto do professor do ensino fundamental quanto do professor do ensino médio, ok? Sempre tomando cuidado com o plágio, porque plágio é crime e ele pode zerar a sua nota, ok? E tudo isso nós vamos estar falando dos encontros do estágio. E a última etapa do seu estágio é a socialização, a apresentação dele. E cada uma, né, dos estágios tem o seu próprio modelo de slide, que você vai estar pegando aqui. Nesse caso são os slides da socialização que ocorrerá nos nossos encontros, do estágio que ocorre para quem vai a campo, para quem vai na escola. Então este aqui é o modelo dos slides para ir a campo, que está na nossa pastinha lá e que você pode baixar também na nossa trilha de aprendizagem. Ok, pessoal? Aqui é uma visão geral. Depois, quem sabe, a gente vai voltar com vídeos relacionados a alguns documentos que devem ser elaborados. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.